O nome desse vídeo é Como Fazer uma Boa Redação, né? E por que eu tô aqui para gravar esse vídeo hoje para vocês? Porque muitos alunos chegam para mim dizendo assim, eu não sei nem por onde começar, eu mal sei o que é uma redação e eu preciso de ajuda, né? E eu faço isso nas aulas de redação, eu faço isso nas correções de redação por áudio, eu faço isso nas mentorias, eu faço isso aqui no YouTube. Mas às vezes a gente se prende muito aí já nos pontos decisivos de argumentação, nos pontos decisivos de introdução, desenvolvimento, conclusão, e muitas vezes você que está aqui precisa do todo, você precisa entender redação dissertativa, argumentativa geral, seja para o seu concurso, para o vestibular, para o Enem, porque é um texto que vai ser escrito. Então, por isso que eu tô aqui hoje, e hoje eu vou fazer um texto para vocês, eu vou explicar para vocês como se faz uma redação passo a passo, uma boa redação para qualquer banca. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português e redação aqui do Português Sucesso. E aqui eu trago muita dica de redação, muito conteúdo de língua portuguesa, trago as minhas opiniões, corrijo as suas redações, né? Dou todo o apoio que você precisa em mentorias, em correção de redação, em áudio. Eu sou sempre muito disponível para vocês. Aqui embaixo tem as minhas redes sociais também. E tem a maneira de você encontrar a gente para que eu possa ver o seu texto, porque isso é muito importante. Só que hoje eu vou fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu vou ficar aqui do lado agora, vou pedir para você deixar o like, ativar a notificação, claro, para que a gente possa se comunicar, para que você possa estar sempre aqui coladinho comigo. A quantidade de inscritos faz a gente ter o canal sendo entregue aí para mais pessoas, isso é muito importante para mim, né? E motivar também cada vez mais a trazer materiais para vocês, tá? Só que uma coisa que eu percebo, né, uma dúvida que vocês chegam muito para mim, sempre trazendo essa questão de Chay, eu preciso saber como funciona um texto, eu preciso saber o passo a passo, como eu faço um bom texto, né? Então, vou botar como fazer, né, uma boa redação. Existe uma fórmula mágica? Existe uma única forma? Será o único formato de fazer uma redação? Existem várias formas de fazer uma redação, né? Só que quando a gente tem um texto que ele é dissertativo argumentativo, existe uma forma de bolo para isso. Existe um formato, né? Um texto que é dissertativo argumentativo, ó, aqui, ó. E aí eu queria saber de você que tá aqui, se você vai fazer concurso, se você vai fazer uma FCC, se você vai fazer uma FGV, se você vai fazer uma IBADEM, né? Se você vai fazer uma Selecom. E, principalmente, se a gente tem essa questão em comum, que é fazer o texto dissertativo e argumentativo, tá? Porque muita gente confunde banca com gênero. E eu não quero que você confunda banca com gênero, tá bom? Tá entendendo entre a gente? Agora sim a gente vai poder falar um pouquinho aí sobre banca, melhor, sobre texto, tá? Porque agora a gente vai vou brincar com vocês, eu vou dizer assim, agora a gente vai pro show, né? Porque agora a gente vai para essa parte importante, que é falar sobre esse texto e entender como funciona e o que você vai precisar fazer, tá? Primeira coisa, todo texto tem um primeiro passo, que é o entendimento sobre o tema. Esse entendimento sobre o tema vai te gerar algumas perguntas que eu quero que você faça. Eu já vou falar de estrutura, tá? Por agora, a gente vai precisar interpretar o tema antes de pensar em banca e antes de pensar em gênero. Todo tema por trás sempre vai ter algo social, sempre vai ter uma ideia social por trás, porque é o corpo social. Emily Dunn, quem já fala isso, né? O corpo social é um só. Então, sempre vai existir um tema que envolve o social, que envolvem pessoas, tá? Desempenhando papéis, pensando, fazendo alguma coisa. Esse tema, você sempre vai olhar pensando assim, qual é a causa do problema? Por que ele permanece, tá? Ou quais são as consequências? Fato. São 1, 2, 3 perguntas que, se você não fizer sobre um tema, você nem passa para a parte de estruturar a redação. Então, olhe, primeira grande etapa,
olhar e pensar esse tema, se fazer essas perguntas. Depois, a gente vai para aquilo que a gente chama de estrutura, tá? Dentro da estrutura, esse vídeo é muito calmo, né? Tô menos agitada nesse vídeo. Dentro da estrutura, existe a introdução, existe o desenvolvimento e existe a conclusão, né? A gente tem uma média aí de 30 linhas, independente da banca. A gente tem uma divisão aí de 7 a 8 linhas. Aqui a gente vai ter 2 parágrafos, esses 2 também nessa faixa de 7 linhas. E uma conclusão também na faixa de 7 a 8 linhas. Isso é um padrão, né? Para que a gente tente chegar o mais próximo possível aí das 30 linhas. E nessas 30 linhas, a gente tem isso daqui, ó. Uma estrutura a ser seguida, uma estrutura que quando eu falo de introdução, o que será que tem numa introdução, né? Além de 7 a 8 linhas, né? O que eu escrevo nessa minha introdução, tá? Essa nossa introdução, ela tem que ter nesse emaranhado de linhas, né? Aqui esse quadradinho que é a introdução, ela sempre tem que começar com um repertório. O que significa esse repertório? Conhecimento. Às vezes você lê isso lá no seu edital, e no edital aparece assim, ó, conteúdo. Esse repertório faz parte do conteúdo. Você sempre traz um repertório. Na Constituição, lembra que a gente tem um problema que envolve uma pessoa, um corpo social, uma sociedade, seres humanos, né? Então, você sempre vai ter que começar com um repertório, tá? Eu sempre indico muito começar com a Constituição, ou uma série, um filme, um livro, uma citação, algo que contextualize. Repertório é contexto, repertório é conteúdo. Conteúdo é contexto. Você olhou para o tema e pensou assim, cara, o tema fala sobre violência contra a mulher. Desde que recorte de época a mulher é violentada. Não, esse problema é sobre leitura dos brasileiros. Que exemplo eu tenho de brasileiro que não gosta de ler? Fake news, taxa de diminuição de leitura, taxa de evasão escolar. Você olha para o problema, você olha para a pessoa que está sendo afetada com esse problema e você traz repertório que é conteúdo, que é contexto, que é conhecimento, que está cobrado no seu edital. Além do repertório, você sempre vai ter a tese. Tese é sobre o que você vai falar naquela redação. Sempre. Sempre. Além disso, tem as causas ou as consequências. Vamos deixar causas aqui. Isso aqui, camarada, isso aqui, tá? Vai ter numa boa redação. Se você ler redações que eu deixei aqui para vocês que são nota máxima, modelos prontos, você vai encontrar isso. Sempre tem repertório, sempre tem tese, sempre tem as causas. Volta numa redação aí que você já tenha escrito e veja se tem isso. Se não tem, deixa essa partezinha anotada aqui, porque a hora que você for fazer uma redação, você vai ter que colocar essas 3 partezinhas na sua introdução. E é só isso que a introdução precisa ter, tá? Essas causas são 2, tá? Se eu não anotei aqui pra você, eu vou anotar. São 2 causas, ok? Perfeito? Isso aqui vai dar origem ao que a gente chama de argumentos. Então, quando eu falo causa, pensa assim, ó. Por que esse problema acontece? Lenta mudança de mentalidade, lacuna educacional, influência midiática, falta de conhecimento, lacuna legislativa. Pensa o porquê. Porque esse porquê vai fazer isso aqui pra gente, ó. Esse porquê vai fazer isso aqui, ó. Olha que legal. Esse porquê vai trazer pra gente o que a gente vai fazer lá no que a gente chama de desenvolvimento. Ou seja, eu pego o argumento 1, que você usou lá na introdução,
e o argumento 2. Porque, retoma aqui, se você vai usar duas causas, essas causas vão dar origem ao desenvolvimento. 1 e 2, porque eu tenho 2 parágrafos. Cada um desses nossos 2 parágrafos, eles têm o quê? Eles têm de 7 a 8 linhas também, né? Ó, de 7 a 8 linhas, de 7 a 8, e eles desenvolvem cada uma daquelas causas. E o que que tem dentro de cada um desses parágrafos? Receitinha de bolo também, sempre a mesma coisa. Começa com conectivo, tá? Sempre tem o tópico, que a gente chama de tópico frasal, e eu posso dizer que esse tópico frasal é o assunto do parágrafo, que também é aquilo que eu chamei de argumento lá na causa, tá? Lá na causa eu disse que a lenta mudança de mentalidade propicia a permanência da violência contra a mulher. Então aqui eu boto aqui, em primeiro lugar, ó, o conectivo seria em primeiro, vou até escrever aqui, ó, que bonitinho pra você ter um exemplo. Deixa eu apagar essa parte aqui, já que é repeteco. Ó, um começo de desenvolvimento para você entender, tá? Ó, em primeiro lugar, vale ressaltar que a lenta, tá difícil de escrever aqui no iPad, tá? Ficou feio esse lenta aqui, ó. Que a lenta mudança de mentalidade propicia a permanência da violência contra a mulher no Brasil. Gente, desconsidera a minha letra, tá? Eu estou escrevendo aqui no iPad de uma maneira que eu tô até numa cadeira aqui bem desconfortável. Mas é a ideia. Então, isso é o que a gente tem de tópico, tá? Ó, o conectivo, depois o tópico, que é o assunto. Isso aqui daria 1,5 linha numa folha padrão, tá? Aí a gente continua e a gente tem aqui, ó, na sequência, além do tópico frasal, né? A gente tem a prova, que é novamente repertório, e depois finaliza, que é o final. Aqui eu continuaria com outro repertório e depois finalizaria. O repertório, ele vem, uma maguinha junto com vocês. O repertório, ele vem para provar. Pensa assim, eu tenho que conectar o meu texto ao parágrafo anterior, eu tenho que dar o assunto desse parágrafo, eu tenho que provar que esse assunto aqui, né, esse aqui é o exemplo do assunto, é verdadeiro, eu provo, e eu finalizo. Isso eu faço em 2 parágrafos de argumento, né, porque são 2 parágrafos de desenvolvimento que vem lá da introdução, como se a introdução fosse a espinha dorsal, ela vem dali para baixo. E aí, depois de eu fazer isso, já vou estruturar em forma de desenho também para vocês, a gente tem aquilo que a gente chama aqui de conclusão. Muito bonitinha, muito eficiente também. E a gente faz como essa conclusão, né? A gente usa conectivo, a gente usa... Não gostei dessa letra aqui que eu botei. A gente usa retomada da tese, né? E a gente acha uma solução. Menos do que isso, a sua redação não caminha como uma redação do jeito que ela precisa ser.
Porque olhando macro para sua redação, ela tem que ter a seguinte estrutura. Pensa comigo que essa é uma linha, é uma folha de redação com 30 linhas. Aqui eu tenho a introdução no primeiro parágrafo, 2 parágrafos de desenvolvimento, certo? E um parágrafo de conclusão. Então, introdução, daqui saem os argumentos 1 e 2. Aqui se desenvolve o argumento, não botei o R, aqui ó, aqui se desenvolve o argumento 1, aqui se desenvolve o argumento 2 e aqui conclui. Isso aqui mostra para você que uma redação não fala a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Ela se complementa, tá? Uma complementa a outra. Essa é a grande importância que a gente tem dentro de uma redação. E é assim que se faz uma boa redação, é assim que eu ensino meus alunos a fazerem uma boa redação. E é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você olhe para sua redação hoje, agora, depois que você sair dessa aula, e diga para mim assim: Chay, a minha redação tem essas partes, ou não, a minha redação não tem. Ou você diga para mim: Chay, corrija a minha redação, para você entender como que eu estou, né? Tem os números de suporte aqui embaixo. Eu queria muito, fazia muito tempo que eu queria gravar esse vídeo, regravar. Eu já tenho vários vídeos sobre dissertação argumentativa, mas eu queria poder gravar, né? Novos vídeos para vocês. E esse é muito importante, tá bom? Eu não quero me alongar muito nessa aula, porque a gente já passou dos 15 minutos, mas eu quero que você tenha total compreensão estrutural e o que é esse texto, porque daí você começa a poder produzir de forma mais eficiente, tá? Não adianta você também ficar produzindo em cima do erro. Por isso que é tão importante eu corrigir, porque eu corrijo o direcionamento e você passa a acertar. Às vezes você faz 20 redações sem nenhum direcionamento, perde tempo em 20 produções, quando poderia estar alinhado. Então, cuida com a sua estratégia. Quanto mais você escrever sem estratégia, mais longe você vai estar de um bom resultado. Beleza? Um beijo, comenta aqui embaixo, me dê um feedback dessa aula que é muito importante. Tchau, tchau!